Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1205 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1205 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Ceará e Flamengo. O Ceará está em 9º colocado e o Flamengo está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Ceará, 6 empates e 5 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Ceará seco, coluna 1. Segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Sport Recife e Bahia. O Sport Recife está em 20º colocado e o Bahia está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 10 vitórias do Sport Recife, nenhum empate e 5 vitórias do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Sport Recife nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Bahia, duplo fechado. Terceiro jogo pelo Brasileiro Série B, Novo Horizontino e Avaí. O Novo Horizontino está em 3º colocado e o Avaí está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Novo Horizontino, 1 empate e 1 vitória do Avaí. Já nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Novo Horizontino, seco, coluna 1. Quarto jogo pelo Brasileiro Série B, Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro. O Botafogo de Ribeirão Preto está em 20º colocado e o América Mineiro está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Botafogo de Ribeirão Preto, 3 empates e 3 vitórias do América Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo de Ribeirão Preto e empate, duplo fechado. Quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Mirassol e Vasco da Gama. O Mirassol está em 7º colocado e o Vasco da Gama está em 16º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Mirassol, seco, coluna 1. Sexto jogo pelo Brasileiro Série B, Amazonas e Goiás. O Amazonas está em 19º colocado e o Goiás está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Amazonas, nenhum empate e 3 vitórias do Goiás. Já nos últimos 5 jogos do Amazonas nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Goiás, duplo fechado. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Fluminense e Grêmio. O Fluminense está em 12º colocado e o Grêmio está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Fluminense, 2 empates e 10 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 1 vitória e 4 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas.
Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fluminense, seco, coluna 1. Oitavo jogo pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Fortaleza. O Corinthians está em 11º colocado e o Fortaleza está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Corinthians, 5 empates e 5 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians e empate, duplo fechado. Nono jogo pelo Brasileiro Série B, Chapecoense e CRB. A Chapecoense está em 4º colocado e o CRB está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias da Chapecoense, 1 empate e 5 vitórias do CRB. Já nos últimos 5 jogos da Chapecoense nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Chapecoense, seco, coluna 1. 10º jogo pelo Brasileirão Série A, Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo está em 6º colocado e o Cruzeiro está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Botafogo, 8 empates e 6 vitórias do Cruzeiro. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 11º jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Paranaense e Paysandu. O Atlético Paranaense está em 10º colocado e o Paysandu está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Atlético Paranaense, 1 empate e nenhuma vitória do Paysandu. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Paranaense, seco, coluna 1. 12º jogo pelo Brasileirão Série A, Atlético Mineiro e Bragantino. O Atlético Mineiro está em 13º colocado e o Bragantino está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Mineiro, 5 empates e nenhuma vitória do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Mineiro, seco, coluna 1. 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Vitória e Palmeiras. O Vitória está em 15º colocado e o Palmeiras está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Vitória, 1 empate e 9 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras, seco, coluna 2. 14º jogo pelo Brasileirão Série A, Internacional e São Paulo. O Internacional está em 10º colocado e o São Paulo está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Internacional, 5 empates e 4 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Internacional e empate, duplo fechado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.